Bem, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Fala BBC, que é ligado à série especial Conecta BBC 2022. O episódio de hoje a gente vai falar sobre Open Finance. Eu estou aqui com o Ricardo Taveira, CEO e fundador da Quanto. Eu sou Bruno Magrani, eu sou o chefe da área de políticas públicas lá do Nubank. Para falar então de Open Finance, a gente queria dar um pouquinho do contexto, né, do que está acontecendo aqui no Brasil. Então, em 2021, como vocês devem estar acompanhando, o Open Bank foi implementado no Brasil depois de um debate, né, entre várias associações, né, um grupo criado pelo Banco Central, com o intuito de facilitar as transações, criar vantagens e oferecer serviços melhores e mais personalizados para os clientes. Depois eu vou pedir para o Ricardo falar um pouquinho mais, né, sobre o que é o Open Finance na visão dele, né? Mas o fato é que hoje em dia a gente está vendo uma evolução enorme do Open Finance. A gente já, de acordo com os últimos dados que eu vi, já existem mais de 6 milhões de consentimentos que foram dados no âmbito do Open Finance para as pessoas fazerem seu compartilhamento de dados, né? E há uma expectativa de que a gente chegue até 10 milhões de autorizações e consentimentos até o fim de 2022. Então, um pouco do que a gente vai tratar aqui hoje é tentar entender quais são as vantagens do Open Finance, né? Quais são as vantagens que ela pode trazer para o cliente, como é que as instituições vão lidar com esse compartilhamento de dados, o que é o Open Everything, quais os desafios para alcançar e crescer nesse conceito, né? E muito mais. Então, tudo isso você ouve aqui no podcast Fala BBC, nesse especial Conecta a BBC. Bem, então, indo às perguntas, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Ricardo, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho da Quanto, né? Na verdade, da sua trajetória criando a Quanto, né? Por que você, a gente estava conversando há pouco, você mencionou que você criou a Quanto antes mesmo de existir Open Banking, Open Finance no Brasil, né? Eu queria pedir para você começar por aí, antes da gente se explicar um pouco mais o que é o Open Finance. Não, claro. Queria agradecer o convite da BBC e a colaboração, Bruno, para a gente falar disso. Acho que o tema é super rico e evidência mais do que de qualquer coisa. Na homepage de todo o aplicativo de banco hoje a gente está vendo isso. Super legal a gente poder falar sobre isso. A Quanto de fato começou super cedo, né? Eu tive a ideia de começar a Quanto antes de se falar de Open Bank no Brasil, quando estava se falando de Open Bank na Europa, em geral, quando eles aprovaram uma lei chamada PSD2, que efetivamente mudou um pouco as regras do jogo no mercado de pagamentos e colocou algumas diretrizes para compartilhamento de dados. E naquele momento eu entendi que era uma inevitabilidade isso acontecer no Brasil, sabendo que era super cedo ali, a gente estava falando de final de 2015, começo de 2016, mas que esse tipo de mudança regulatória é inevitável acontecer num país continental como o Brasil e, naturalmente, o impacto aqui, olhando a nossa estrutura de mercado, talvez pudesse ser até maior do que era na Europa naquele momento. E aí foi quando tomei a decisão de montar a Quanto. Tem sido uma longa jornada, com certeza, né? Eu estava comentando que comecei a Quanto sabendo que era cedo demais. A primeira conversa que a gente teve com o Banco Central de Open Banking ainda seria 2 anos depois disso, mas aquele primeiro sentimento de inevitabilidade acho que se confirmou. E hoje, como você comentou, a gente está com um número crescente de participantes no Open Banking, agora com mais participantes voluntários, novos tipos de instituição reguladas sendo criadas, como a Quanto, que é uma iniciadora de transação de pagamento, e aí que começa a nossa história, o nosso papel. Como você comentou, já tem grupos de trabalhos formados e a Quanto participa deles há um tempo para ajudar a guiar e nortear esse programa do Open Finance, e hoje a gente presta serviços para instituições reguladas e não reguladas para ajudar a resolver o desafio de como que eu consigo tanto acessar os dados e o potencial do Open Finance, mas principalmente, que acho que é o principal objetivo e desafio hoje, que é, uma vez que eu tenho esses dados, como que eu transformo ele no resultado de negócio? Como é que eu pego esse ouro, esse minério bruto, que tem muito potencial, mas consigo aplicar ele a um problema, consigo de fato entregar um valor para o cliente e no final sair com um produto melhor, com um banco, uma instituição financeira mais competitiva, para conseguir competir nesse mercado agora, muito mais competitivo do que nesse momento para o Open Bank. Super legal, Ricardo. E talvez aproveitando o gancho, né, e quase que dando um passo atrás, né, vamos tentar dar um pouco mais de concretude, né? O que é Open Finance? Para quem está chegando agora e nunca ouviu falar sobre Open Bank, Open Finance, que eu acho difícil,
O que significa o Open Finance? Como é que a gente conta para o consumidor o que é o Open Finance e por que ele deveria aderir ao Open Banking, né? Eu acho legal dividir talvez a explicação em primeiro como é que a gente vai ter o nosso primeiro contato como meros mortais com o Open Finance e eventualmente o que vai acontecer, qual que é o intuito por trás disso. Então hoje o nosso primeiro contato como cliente de um banco, por exemplo, vai ser uma estrutura de compartilhamento de dados, de eu poder compartilhar os dados que eu possuo em uma instituição financeira e facilmente, tão fácil a gente espera, quanto se faz um login com rede social, você compartilhar esses dados com uma outra instituição financeira. E isso a gente entende tem vários benefícios que podem ser gerados para o cliente, desde, por exemplo, facilitar uma abertura de conta, já que você já fez todo aquele processo moroso, às vezes doloroso de cadastro numa instituição financeira, ou até mesmo você, por exemplo, ter opções melhores de produtos e crédito, por exemplo, já que você consegue compartilhar o histórico, que é algo tão importante na construção de um relacionamento de confiança entre você e a sua instituição, você compartilhar isso com uma nova instituição. Nesse primeiro momento, o Open Bank, o Open Finance, ele parece que é compartilhamento de dados, mas na prática a gente entende que o Open Finance ele é a quebra das barreiras entre instituições financeiras e até mesmo em algumas instituições financeiras a quebra entre uma área de, por exemplo, um produto e um canal, de você poder, por exemplo, distribuir facilmente o produto que antes eu comprava na instituição A, que agora eu consigo facilmente adquirir ele na instituição B. E para isso você tem todo um processo, todo um roadmap construído, né? Eu ia falar 4 mãos, mas na prática são mais de 300, né? Para conseguir gerar tanto esse primeiro ponto de contato importante para o usuário, que é esse compartilhamento de dados, até eventualmente uma infraestrutura inteira que permite facilmente você fazer um pagamento a partir de uma interface que não é a do seu banco, com confiança, com segurança, até eventualmente você ter a distribuição de produtos, como a gente contrata, por exemplo, um seguro no checkout de um e-commerce. Isso tudo tende a ser muito facilitado através de uma infraestrutura comum. E a ideia, o objetivo final é que quando você tem essa infraestrutura comum entre todos, o custo para nós, empresas, instituições financeiras, não financeiras, construírem novos produtos e soluções é muito reduzido. Com isso a gente tem inovação, com isso o cliente ganha. E Ricardo, qual que tem sido, quer dizer, eu acho que apesar, a gente está no início ainda da operação do Open Finance, né, aqui no Brasil. Acho que a gente está vendo algumas instituições financeiras aderirem, né, então provavelmente diversos clientes já devem ter visto no aplicativo do seu banco, né, uma chamada para dar o seu consentimento para compartilhamento de dados de outras instituições, né? Mas eu não sei se a gente já vê hoje em dia, né, os principais produtos, né, as principais promessas do Open Finance, né? Quando é que a gente pode esperar começar a ver esses primeiros produtos e como é que as instituições deveriam se preparar para começar a oferecer esses produtos? Na Quanto, tendo começado um pouco até antes do que o movimento do Open Banking, a gente já prestava um serviço que é análogo a hoje esse compartilhamento de dados, permitindo que entidades financeiras conseguissem já ter um gostinho do Open Finance, conectando os dados de outros bancos, integrando isso aos seus produtos e serviços. Nisso a gente conectou mais de 1 milhão de contas na Quanto, acumulou uma experiência muito legal e alguns casos de uso com clientes desde alguns que são muito pequenos até nomes hoje super do nosso cotidiano. E os casos que a gente vê são principalmente os mesmos que a gente vê hoje. Você vê, por exemplo, numa jornada onde você solicita um crédito, onde você pede uma contratação de um produto e este banco ou instituição financeira não conhece você, o compartilhamento de dados permite que ela tenha uma visão mais integrada, mais completa do seu histórico. E com isso, você tem uma probabilidade maior, por exemplo, de aprovação de um empréstimo ou até mesmo uma taxa mais vantajosa para você. Mas isso foi ainda nesses primórdios pré-Open Banking o que a gente conseguiu fazer com os nossos clientes. Hoje, o que a gente vê uma divisão muito clara entre 2 tipos de experiência que o usuário final vai ver. O primeiro é o famoso botãozinho na homepage, que é o banco ou a instituição financeira tentando simplesmente coletar esses dados. Não foram todas as instituições que tiveram essa vantagem de já acumular esses dados de terceiros e conseguir fazer uma análise, entender a dinâmica, como que se compara com o que eu estou acostumado a analisar de dados a minha vida inteira. E a outra metade são aqueles que já conseguem inserir isso em uma jornada de contratação, uma jornada de produto.
por exemplo, já consigo ver em instituição A ou B o meu saldo, o meu extrato de outros bancos de uma maneira comparável. Uhum. São duas etapas que a gente vai ver. Hoje, a maior parte das instituições participantes do Open Banking ainda nessa primeira etapa. A gente tem muita coleta de dado, muita promessa, e o brasileiro tem participado de uma maneira, acho que até surpreendente para quem pensava sobre a adoção, e faz isso quase que da livre espontânea vontade, sem ter uma promessa clara de um benefício. Sim. Se você fizer isso, você recebe aquilo. Mas com certeza, eu acho que isso vai passar, e nós, como todos os brasileiros, vamos demandar um retorno pelo nosso compartilhamento de dados, e aí com isso a gente tem que ver exatamente os casos de uso. Um crédito mais barato, uma taxa de aprovação melhor, um produto mais intuitivo, mais personalizado. Isso me lembra na época que começou a lançar o Gmail, né, no Brasil, talvez 2003, 2004, né, em que todo mundo queria participar da lista de espera, né, queria um convite, né. Então esse entusiasmo, né, das pessoas com as inovações, com as tecnologias é realmente super interessante, né, e a gente vê essa adoção enorme, né, mesmo antes de você já ter uma ligação direta, né, com algum produto, algum benefício, é muito surpreendente, né. Agora, Ricardo, você mencionou que alguns casos de uso, né, de como as instituições, os bancos podem oferecer produtos e serviços melhores, né, por exemplo, você poder ter mais dados para fazer uma análise de crédito, aumentar o limite das pessoas, né? Mas para isso você precisa de ter acesso a dados com qualidade, você precisa comprovar que esses dados têm um efeito real, né, nos modelos de crédito, né? Para além disso, você tem que ter certeza de que esses modelos de crédito estão preparados para capturar nessas informações e digerir essas informações, né, transformar essas informações em algo que seja palpável, né, que tenha um efeito real para o cliente, para o banco, né? Isso já está acontecendo? Como é que você está vendo esse processo nesse momento? Eu acho que já acontece de maneira limitada, mas... Só um minutinho. A TV desligou. Eu vou pedir para você retomar a pergunta, Bruno, Tá. por favor. Tá bom. Pode ir lá? Vamos lá. Deixa eu só retomar aqui a pergunta que eu estava. Bem, uma das coisas que você mencionou, Ricardo, é que as instituições elas vão poder começar a oferecer produtos melhores, né, com esses dados, né? Então você mencionou o exemplo do modelo de crédito, né, como você pode aproveitar essas informações novas do cliente para aumentar o limite de crédito da pessoa, né, ou eventualmente conceder, né, um empréstimo, né? Mas para isso, os bancos eles precisam ter certeza de que essas informações são úteis e que elas estão tendo um impacto positivo no seu modelo de crédito, nas suas análises, né? Ou seja, elas têm que pegar essas informações, transformar em dados que sejam compreensíveis, né, pelos seus sistemas, pelos seus modelos e tudo mais, né? Então a primeira pergunta sobre esse ponto é: isso está acontecendo? Esses dados estão sendo efetivamente úteis para os bancos? Das informações que a gente tem na Quanto, da nossa base de clientes, é que isso já acontece até mesmo um pouco antes do Open Finance, com essa coleta de dados pré-Open Banking, pré-Open Finance. Você já começava a ver esse acúmulo de dados e começar a ver uma tomada de decisão baseado nesses dados. Claro que isso é muito limitado, isso requer um investimento muito grande e fica limitado a grandes instituições que conseguem investir esses recursos. A ideia é que agora você consiga pegar alguns dos aprendizados, e tem toda uma sequência de eventos, como você comentou, que tem que ser implementado antes de você poder falar, puxa, a partir dessa decisão, ou dessa característica do cliente, eu vou falar sim ou não. Tem uma série de coisas antes que precisam estar implementadas. Bancos e instituições diferentes estão em passos diferentes ao longo dessa jornada. Hoje a gente ajuda muitos, por exemplo, com categorização. Uma coisa que parece super simples, mas a diferença entre você, por exemplo, conseguir interpretar se um Pix ou um TED é para uma corretora de investimentos, que já indica um perfil de cliente, versus um pagamento de uma conta de luz num determinado valor que pode indicar um outro nível de renda de um cliente. Então esse tipo de jornada acho que é natural, essa progressão. Hoje eu diria que essa divisão entre a primeira fase de coleta de dados ainda é a realidade para a maior parte das instituições. Mas a gente já vê, e eu já celebro com alguns clientes, resultados de negócio, que você consegue falar, eu reduzi uma inadimplência, ou até mesmo, a gente gosta de olhar não só a parte de o resultado de crédito, mas também a aquisição de cliente. Quão fácil que é eu competir
contra os meus concorrentes, trazendo clientes no Uhum. mercado aberto. E isso a gente já consegue ver com, por exemplo, dados de cadastro, entre Uhum. outros, que a gente já consegue coletar. E, Ricardo, como é que está a questão da qualidade desses dados, né? A gente sabe que, quer dizer, quando eu falo qualidade, tem acho que tudo a ver com o que você mencionou da utilidade, né? E também tem a ver com o que você consegue extrair de inteligência dessas informações, né? Mas como diferentes instituições têm níveis de coleta de dados dos seus próprios clientes, né, diferentes, ou tem sistemas que coletam esses dados de maneira diferente, e você tem que depois transformar isso tudo em bases inteligíveis, né? O que você está vendo sobre qualidade de dados? Acho que tem um pouco parecido com a pergunta anterior, né? Mas acho que especificamente, quer dizer, uma vez que você coloca dezenas de instituições, né, fornecendo dados, né, no agregado, quando você olha para todos os dados que estão chegando dessas diferentes instituições, certamente tem, né, níveis diferentes de informações que chegam ali. Como é que está essa questão? Essa etapa que você comentou é super importante, acho que está mais se discutindo hoje, apesar de que eu acho que a gente não completou a primeira etapa do desafio como mercado, que é a conexão. Então, se a gente parar para pensar, quando eu vou construir um produto, quando eu quero trazer uma inovação para o cliente, eu tenho várias etapas a cumprir. A primeira é se eu consigo conectar no outro banco, em outra instituição e trazer esse dado. Nessa etapa, eu acho que estamos ainda com um trabalho a ser feito, mas hoje já é possível vislumbrar a construção de um produto que o usuário não vai ser muito frustrado, né, 80% dos usuários vai ser frustrado com uma conexão de dados. No segunda etapa, como você comentou, a qualidade de dados, eu preciso garantir que uma vez que eu consigo trazer o dado para dentro de casa, que ele está íntegro, que ele de fato está dentro dos padrões que a gente combinou sobre, por exemplo, o que é a formatação de endereço, ou até mesmo o que é a formatação de um número, que às vezes a gente vê sendo diferente de bancos para bancos. Um dos grandes desafios que a gente vê para a construção de produtos é que essa resposta ela não é única para o Open Finance como um todo. Ela é uma resposta que depende de banco a banco. E hoje, quando eu tomo uma decisão, vou construir um produto para este mercado, eu tenho que pensar de onde que vêm esses dados e qual que é a qualidade e a conectividade que eu tenho dessas instituições. E se eu tenho o suficiente, aquela massa crítica, aquele ponto, né, o tipping point, às vezes, que as pessoas falam, que eu falo, a partir desse ponto, é ok, é suficiente para eu conseguir fazer um investimento de marketing, para trazer usuários, e que eu vou ter não só uma conectividade e qualidade que é o suficiente para ter um retorno no meu investimento, mas também vou entregar um produto, uma experiência de qualidade para o usuário, que ele não vai ser frustrado por uma tela de erro, ou até mesmo por, né, uma quebra de experiência ali, quando ele for autorizar a compartilhamento. Eu acho que é um caminho a ser percorrido. Eu acho que a gente está muito mais avançado na parte de conectividade, mas a qualidade de dados hoje é o principal desafio que nós como indústria estamos debruçados para resolver. E como é que tem operado, Ricardo, no que você tem visto, esse fluxo de consentimento do Open Finance, né? A gente sabe que esse é um estágio crítico, né? Porque se o cliente não der a sua autorização, o seu consentimento para que a instituição possa fazer esse compartilhamento de dados, né, o Open Finance não vai funcionar, né? O que você tem visto hoje em dia em relação a esse fluxo? Olha, a gente tenta medir onde estamos entre o que seria um mundo ideal do ponto de vista do usuário e o que é o pior que a gente conhece como usuário hoje, né? E na conta a gente exemplifica isso de maneiras bem tangíveis. Eu comentei já sobre você fazer um login de rede social, porque aquilo é talvez a jornada mais simples que a gente tem hoje, que é de compartilhamento de dados, que é você simplesmente ter um pop-upzinho daquela rede social e você apertar o compartilhar. E você retoma a sua jornada normalmente. Esse é o mundo ideal. No outro extremo, a gente está com jornadas que a gente pode pensar no mundo prévio de, por exemplo, autorizar um débito automático dentro de um banco. Isso já é muita complexidade que acaba até prejudicando esse produto. O Open Finance, ele mora hoje no meio entre esses dois extremos. Porque, de um lado, todo mundo sabe que é absolutamente necessário ter uma experiência fluida para a gente conseguir ter a penetração com a adesão do usuário final. Mas, do outro lado, a gente sabe que a gente está trabalhando com dados mais sensíveis, com dados bancários e, eventualmente, até com, por exemplo, movimentação ou contratação de produtos financeiros. Então, a gente tem que saber tecer esse meio termo aqui. Hoje, a resposta ainda depende de banco a banco. E isso é um dos desafios que a gente tem. Entendi. Então, todos precisam caminhar na mesma velocidade, mas, com certeza,
acho que é inevitável a gente convergir para um determinado nível de qualidade, e sendo um mercado regulado também, o Banco Central está aí para garantir essa execução com qualidade. Falando em Banco Central, o Banco Central tem sido um grande entusiasta, né? Um grande promotor do Open Banking no Brasil, né? Como é que você tem visto o papel do Open Banking, do Banco Central no Open Finance, né, hoje em dia? E como é que você compara a adesão do Open Finance e o ritmo de adesão, né, das instituições financeiras no Open Finance do Brasil com outros lugares do mundo? Eu acho que a gente tem uma grande vantagem no nosso Banco Central de poder ter visto outras experiências, sejam de Open Finance ou até de outros tipos de compartilhamento ou de iniciativas, vamos dizer, altamente técnicas, mas promovidas por um regulador, e teve esse aprendizado. A primeira conversa que eu tive sobre Open Finance com o Banco Central, em 2017, eles já mostravam um conhecimento extremamente profundo sobre modelos diferentes de pagamento instantâneo, coisas que nem eu cogitava ou aventava naquela época. E até outros modelos que não se chama de Open Finance, mas, por exemplo, de você compartilhar dados de eletricidade, de consumo de eletricidade na Austrália. Esses casos já estavam na mente do nosso regulador, e ele incorporou isso no pensamento da melhor maneira de seguir o ritmo. Claro que, como todo processo novo e toda inovação, tem os seus percalços, tem os seus atrasos, tem suas direitas e esquerdas. Mas, em geral, eu acho que a preparação que a gente teve do nosso Banco Central como regulador permitiu que a gente tivesse conversas de altíssimo nível como indústria, em termos de o que pode ser feito e como que a coisa deveria ser feita. No final, o regulador é o regulador. Ele que define, né, a palavra final, mas nesse sentido eu acho que a gente teve um aprendizado muito grande, e isso é mérito tanto do nosso Banco Central, mas também de entidades de indústria, né, como a BBC, por exemplo, que no momento que foi aventado a iniciativa do Open Banking, já começou também a fazer esse papel de trazer experiência para os seus associados e outras entidades, para que todo mundo pudesse já começar sentados na mesa, falando a mesma língua, munidos das mesmas experiências. Sim. E o Banco Central, ele tem, especialmente o Roberto Campos, né, ele tem demonstrado uma visão muito ambiciosa em relação a alguns elementos chaves, né, da sua agenda, né, da sua agenda BC Hash. E aí a gente tem ouvido ele falar muito dessa visão de como o Open Finance vai se conectar com o Pix, já está acontecendo, né? Mas também vai se plugar na ideia de tokenização trazida pelo real digital, né? E aí a pergunta para você é: como é que você vê essa visão ambiciosa do Banco Central, né, para os próximos 2, 3 anos? Né? A gente tem visto que para o Banco Central implementar o Pix, né, já foi, acho que foi um esforço hercúleo, né? O Banco Central teve que fazer. Para o Open Finance também, né, uma demanda grande das instituições, né? E a gente está entrando aí nessa parte de conexão de todas essas coisas em paralelo à criação do real digital, né? Que mais uma vez, é um desafio gigantesco, né? Mas também que tem potencialmente benefícios incríveis, né? O que a gente está vendo aqui no Brasil realmente parece ser algo único em termos do avanço da indústria financeira, né? A gente pensa que hoje em dia pagamentos instantâneos é algo tão trivial, né, com o Pix, né, e quando você vê lá como é que é o sistema de pagamentos nos Estados Unidos, para você fazer um pagamento é um caos, né? E tem fintechs que estão se dando super bem, simplesmente facilitando o que o Pix faz aqui, tipo, de maneira muito simples, né? Mas enfim, voltando, eu queria entender um pouco de como é que você vê essa visão do Banco Central amarrando, né, esses elementos, e aí talvez abrindo a porta aqui para a gente começar a falar do que tem sido chamado do Open Everything, né? Dessa conexão cada vez maior, né, do mundo financeiro com outras indústrias. Eu acho que é o seu ponto sobre vendo modelos diferentes. Então, né, o que acontece no pagamento instantâneo nos Estados Unidos, por exemplo, que funciona de uma maneira que é iniciativa de mercado e às vezes é de uma empresa, mas na prática hoje já virou um consórcio de bancos. E que agora o regulador americano está tentando fazer algo parecido e quase que ele chega atrasado na festa e já está todo mundo na sobremesa. No Brasil a gente aproveitou isso. E mais do que isso, eu acho que uma das coisas muito boas que a gente soube fazer é saber as peças de infraestrutura que a gente precisa, os legos, os componentes que a gente precisa colocar no lugar antes de ir para o próximo passo. Então, por exemplo, quando a gente fala do Pix, o Pix é um mecanismo instantâneo de transferência de recursos. Ele não fala sobre
compartilhamento de consentimento, quem que pode fazer o Pix, se alguém pode fazer o Pix em meu nome, coisas que são mais atreladas a consentimento, ao conceito de você ser dono dos seus próprios dados ou de você poder delegar os seus privilégios e poderes para terceiros. O Open Finance, compartilhamento de dados, faz isso hoje. E aí, quando você junta essas duas coisas, você tem o potencial de construir produtos e soluções novas. Você tem o potencial de, por exemplo, compartilhar contas entre mais de uma pessoa de uma maneira muito fácil. A possibilidade de você construir novos produtos, de você construir um produto que, por exemplo, usa tanto o Pix, assim como o compartilhamento e o consentimento de acesso do Open Finance para você tirar recursos de uma conta e usar o cheque especial de outra no mesmo produto. Então, isso tudo são peças elementares para você conseguir construir soluções em cima delas. Cada uma delas precisa fazer sentido por si só. E eu acho que foi nisso que a gente acertou no Brasil. O Pix, ele é fantástico, ele funciona muito bem para a movimentação de recursos. E isso já é uma grande inovação. O Open Finance, como ele foi implementado até agora, na fase 2, ele resolve o desafio de compartilhamento de dados. A partir disso, a gente está falando da conjugação disso, que é absolutamente necessário para você construir produtos realmente inovadores. Então você consegue solucionar um problema, mas eventualmente a conjugação é onde está de fato a grande inovação. O Real Digital, eu acho que é parte disso, é o próximo passo. É um passo bem arrojado, mas já se visa produtos e serviços que conseguem utilizar o Real Digital e a tokenização. Hoje, por exemplo, no crédito tem um grande desafio de você estabelecer garantias, por exemplo, no mercado PJ, no mercado de pessoas jurídicas, porque as empresas têm grande dificuldade de acesso a crédito. Você tem a possibilidade de usar o Real Digital para programar, por exemplo, um produto que libera o recurso automaticamente, sem depender da decisão de uma pessoa ou da avaliação subjetiva de outra. E isso pode ser utilizado para crédito, mas com certeza, eu acho que a parte mais animadora são o que outras pessoas vão pensar uma vez que você dá a ferramenta na mão delas. E essa visão de você ter a automatização, a programação e a eventual plataforma para a construção de novos produtos, eu acho que é onde realmente a gente está começando a caminhar de solucionar um problema individual como o Pix, para eventualmente você utilizar isso como a base da construção de novos produtos e serviços. Do ponto de vista do regulador, mais competição, mais inovação, e está super alinhado com o que a gente pede e espera dos nossos reguladores como clientes. E, Ricardo, deixa eu pegar um negócio que você mencionou que eu acho que é importante aprofundar, né? Você falou de a possibilidade de você programar o dinheiro, né? E a gente falou aqui também junto do Real Digital, desse processo de tokenização. Você pode explicar um pouquinho mais o que significa você tokenizar esses ativos, né? E o que significa você poder programar o dinheiro? A ideia aqui é que você, por exemplo, quando você tem uma nota de R$100, na verdade, isso é uma obrigação do Banco Central, né, de honrar aquela dívida e garantir que aquele dinheiro vale algo, que você pode trocar ele por serviços e produtos. Quando você fala da tokenização, você está, por exemplo, trocando a mesma promessa que está escrita no real, mas você está trocando ela por um ativo digital que desempenha um papel parecido ou igual. A diferença sendo que, neste caso, o que garante o que ele pode ser trocado em troca, ou pode ser utilizado, né, é programado. Ele é definido, ele é construído e você tem uma garantia de que isso pode ser utilizado. Ou seja, você tem um contrato ali escrito no código, né? Que ele é autoexecutável. Ele é executável independentemente de você precisar recorrer à justiça, digamos assim, né? Exatamente. A gente perde um pouco hoje a comparação fácil, porque no começo do século você tinha escrito nas notas de $1, por exemplo, que essa nota de $1 pode ser trocada no Banco Central americano ou no Banco Central brasileiro em troca de ouro, por exemplo. Né? E isso que garantia que aquele papel tinha valor. Você sabia que o Banco Central tinha esse ouro. E agora, com a tokenização, essa promessa ela vira um contrato, ela vira uma regra de programação e que pode ser executada de acordo com algumas regras. Isso pode acontecer desde, por exemplo, uma temperatura subir ou até mesmo de outras condições serem executadas. Um exemplo que eu já vi sendo aventado, que eu adoro, é que mistura tanto o IoT, né, o Internet of Things, junto com o real digital e até crédito. Que é a ideia de que, hoje,
no Brasil a gente tem o sistema de nota fiscal eletrônica. Né? Todo mundo já deu seu CPF ali numa compra, ou até mesmo já recebeu de um marketplace um e-mail com aquela nota fiscal, com aquela chave de acesso. Uma das coisas que tem na nota fiscal eletrônica é a parte do transporte. A gente sabe quando, por exemplo, o caminhão sai de um estado para o outro, porque ele tem como se fosse um identificador de pedágio dentro do para-brisa do caminhão. Isso é feito até para arrecadar e coordenar melhor entre os estados como você coordena a arrecadação. Mas isso, por exemplo, já é um indicador. Se eu vou dar crédito para uma empresa antes de ela executar um serviço ou entregar um bem, que eu sei que o bem já está em caminho para o seu destino. E que eu sei que quando o bem está no caminho para o seu destino, o risco é muito menor para mim, como credor, se esse produto nunca tiver saído da doca, né, do fabricante. E isso é um dado que pode ser conjugado, por exemplo, num real digital, para falar, olha, este dinheiro, este real, ele é destravado e você pode transferir para um terceiro ou usar para comprar um produto, mas só quando aquele caminhão com aquele produto chegar naquela doca. E isso é onde a gente vê essa conjugação. Tanto de, por exemplo, a infraestrutura que a gente tem da internet das coisas, junto com o real programável, por exemplo. E esse ponto, eu acho que da tokenização tem, quando a gente olha, por exemplo, para algumas... acho que tem algumas oportunidades que a gente já... de operações até mais usuais, né, no setor financeiro, como, por exemplo, se você quer fazer um empréstimo dando em garantia o seu imóvel, né, ou dando em garantia o seu carro, ou dando em garantia um ativo qualquer, né? Se você tem um contrato autoexecutável e que essa titularidade desse bem, né, pode ser transferida de maneira automática, digamos assim, né, você tem uma redução de risco gigantesca. Isso, obviamente, tem um efeito cascata muito importante para a economia, né? Se você tem um risco menor, você consegue cobrar no mercado competitivo, né, taxas de juros mais baixas, né? Você consegue ter uma expansão aí do acesso ao crédito, né? Então, realmente parece que essas coisas elas podem ter impactos muito reais, né, para a economia e sobre pontos que são muito críticos, né, no Brasil, não só no momento de hoje, que a gente vê as taxas de juros nos patamares que elas estão, né, para tentar conter a inflação, né, a Selic onde ela está, mas também para o longo prazo, né, em que a gente vê com que diversos desses elementos, né, como os riscos associados ao tempo que demora para a recuperação de ativos, né? Então isso pode ser também uma solução para esses outros problemas, né? Não, com certeza. E Ricardo, voltando agora à questão que a gente começou a aludir, né, do Open Everything, né? Então a gente começou a mencionar aqui sobre como é que a tokenização junto com a iniciação de pagamentos no Open Finance podem abrir aí as portas de convergência cada vez maior entre instituições financeiras, mas essa convergência pode ir além, né? Pode ir para outros setores. Você pode falar um pouquinho mais sobre o que a gente pode esperar disso? Claro, e eu acho que, novamente, a gente pode até ver experiências externas de outros lugares como um indicador do que pode ser feito no Brasil. Que não necessariamente vai ser feito, mas com certeza tem aprendizados. Eu acho que o primeiro a destacar é que, independentemente de OpenX do que a gente veja, de Open Finance, ou Open Insurance, ou Open Health, tudo isso são movimentos que têm que ser feitos dentro de uma indústria com seu propósito específico para solucionar um problema real. No caso do Open Finance é a competitividade, a facilidade de troca de dados. No Open Health pode ser a portabilidade ou a habilidade de você, por exemplo, ter um diagnóstico ou ter uma escolha mais rápida, melhor, de médico ou de procedimentos. E isso precisa ser fomentado, por exemplo, por um regulador. A estrutura básica começa com essa parte de consentimento, com padrões técnicos, com as APIs, com este tipo de movimento. E aí depois que a gente vê, naturalmente, a expansão disso. Então é super natural a gente começar a usar, por exemplo, o aprendizado que a gente já tem aqui dentro do Open Finance para ver o que mais pode ser aplicado dentro desse segmento. Open Health eu acho que é um dos que estão mais claros ali para seguir nos passos do Open Finance. Open Insurance, por exemplo, já está meio que embutido dentro do conceito do Open Finance, claro que com outro regulador, a SUSEP,
ali responsável por garantir a implementação, mas a gente também viu em outros exemplos, como por exemplo na Índia, onde você tem um arcabouço, uma infraestrutura que é comum e aplicada e utilizada por todos os segmentos. Lá a gente tem, por exemplo, na Índia, uma identidade digital super forte, que permite que você resolva o desafio de estabelecer quem que é o usuário, o cidadão, e se de fato é ele que está dando esse consentimento. Hoje, a gente depende da identificação do nosso banco para fazer isso. Na Índia, você depende da identificação do governo. Para aqueles que passaram agora recentemente pelo processo de votação, a biometria, por exemplo, já é um passo muito importante. Né? Se tiver uma das razões pelas quais a gente passou por isso, que a gente eventualmente quer colher os frutos da biometria, é exatamente isso, a habilidade de você poder utilizar isso para aplicar essa gestão de consentimento para outras áreas da nossa vida. Eu acho que o primeiro passo é, com certeza, infraestrutura, garantir que esses passos, essas peças estão no seu lugar, e segundo, que cada área, seja Open Health, seja Open Taxes, né, abrir os dados, por exemplo, fiscais de uma empresa, que a gente consiga ter um caso de uso claro para começar e o problema que a gente quer resolver. No Open Finance isso estava claro desde o D1. A gente quer promover a competitividade, facilitar que o cliente consuma produtos de mais de uma instituição financeira, compare mais facilmente e, eventualmente, né, tenha produtos mais customizados e melhores. Para a Open Health, os desafios podem ser parecidos, mas a gente tem que garantir que esses objetivos são atingidos para a gente conseguir, de fato, poder combinar, conjugar e até permitir, por exemplo, a interoperabilidade entre um sistema e outro. E falando sobre essas fronteiras, né, que estão caindo entre as diferentes indústrias, né, a gente acompanhou no passado, tem acompanhado, né, diversas empresas de tecnologia, das grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, desenvolvendo cada vez mais produtos para o setor financeiro, iniciando com produtos de pagamento, wallets, agregadores, né? Como é que você vê esse acirramento da competição, se é que vai acontecer, né, entre as empresas de tecnologia, as Big Techs, né, e o setor financeiro dos diferentes países? Eu acho que um dos conceitos básicos, que pelo menos na Quanto a gente adotou como tese no começo dessa jornada, é que você teria ao final, ao longo do caminho do Open Finance, o desacoplamento, que a gente chama, entre canal e produto. E por isso eu quero dizer por onde você consome ou contrata o produto financeiro e quem é o provedor desse serviço. E na medida que você expande o Open Finance, os caminhos de conexão entre o produto que você está consumindo e como você consome, eles tendem a ser padronizados. Isso significa que a provisão de serviço financeiro, o crédito, ele pode ser visto, por exemplo, dentro do checkout de um e-commerce. Ou, por que não, se eventualmente, né, a área de e-commerce construir uma habilidade de você trazer esses dados para o mundo financeiro, você tem uma visão muito melhor de qual o consumo dos clientes. Eu acho que é natural você ver essa interoperabilidade ao longo do tempo. Mas os desafios são muito claros hoje em termos de quais são as responsabilidades de cada um. Então, quando você fala de eu preciso facilitar o compartilhamento de dados financeiros, eu tenho um padrão de dados financeiros. A Quanto, por exemplo, ela é uma instituição de iniciadora de transação de pagamento. Isso significa que tem determinados serviços financeiros que nós podemos fornecer e outros, como por exemplo uma conta, que nós não somos autorizados e não temos desejo de oferecer para o cliente. E não é por conta disso que nós não podemos ver os dados financeiros do cliente, porque o Open Finance foi feito para endereçar finance, né, todas as áreas da nossa vida financeira. E com isso a gente consegue, passo a passo, construir uma evolução e uma expansão dessa interoperabilidade entre os sistemas. Com certeza, ele vai começar com, por exemplo, um iniciador de transação de pagamento que pode ter o privilégio de fazer transações, ver os dados e, eventualmente, a gente pode ver, por exemplo, uma empresa de Open Health ou até mesmo de e-commerce que é, né, compelida, por exemplo, por um regulador a fazer o mesmo. Havia-se uma discussão alguns meses atrás sobre Open Delivery, por exemplo. E até que ponto que isso fosse, por exemplo, obrigado pelo regulador ou não, eu não sei dizer. Mas, com certeza, eu acho que é válido a gente pensar que se houver essa abertura de dados padronizada, essa abertura de dados, esses dados deveriam estar disponíveis também para o setor financeiro e vice-versa. Eu acho que o cliente ganha com isso e a gente ganha na inovação, nessa habilidade de conjugar essas peças diferentes, como eu havia comentado.
Perfeito. E, Ricardo, para finalizar, a gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio, queria fazer uma pergunta um pouco mais aberta para você em relação ao futuro, né? Quer dizer, acho que a gente já falou muito das aplicações que a gente pode esperar, né? Do Open Finance, da conexão do Open Finance com outros setores, né? Mas o que você espera ver assim no setor financeiro nos próximos 10 anos? Qual é a sua visão de futuro em relação à transformação que esses elementos infraestruturais de plataforma vão gerar para o setor financeiro e para a indústria brasileira de maneira geral? É difícil prever o futuro. Eu sempre brinco que a história não se repete, mas ela rima. Então, a gente tenta ver o que já aconteceu e ver se tem algum, por exemplo, efeito ou uma dinâmica que, na verdade, pode só simplesmente acontecer de novo, mas de uma forma muito acirrada. E eu acho que aqui a gente está vendo um exemplo disso. Na parte financeira, as grandes propostas, as grandes inovações que eu acredito que a gente vai ver, a gente já está discutindo, né? Pelo menos nos próximos 10 anos. Porque tem um ciclo entre você pensar numa ideia ou entender um problema, você implementá-lo e até, eventualmente, você ter os resultados, colher os frutos dessa inovação. Eu comentei que a gente estava tendo discussões sobre o Banco Central, sobre o Open Banking em 2016, 2017. Hoje a gente está em 2022. E hoje a gente ainda está discutindo, por exemplo, qualidade de dados. Tem um tempo para essas coisas acontecerem. E eu acho que o principal que nós, brasileiros, precisamos cobrar é de fato, a aplicação disso em produtos e serviços. O resultado para a gente. Se eu estou entregando esse dado, eu estou entregando esse dado em troca do quê? Pode até ser uma coisa acanhada, uma coisa inicial, mas que é inexorável, Eu acho que a gente acredita bastante nessa visão de que como a gente consome o produto financeiro e o produto em si financeiro vai mudar muito ainda. O que o Open Finance faz e pretende fazer é azeitar as engrenagens para garantir que, por exemplo, eu consigo facilmente comparar propostas de crédito ou até mesmo, como você comentou, resolver um desafio de que, olha, eu quero um crédito mais barato usando a minha casa como garantia e com isso eu consigo ter de uma maneira eletrônica, não preciso falar com um ser humano ou ir para um cartório, por exemplo. Então, é difícil prever o futuro, mas com certeza os processos que a gente já vê hoje em curso, a gente vai ver acontecerem de uma maneira muito mais acelerada, muito mais forte e, principalmente, com o usuário no centro, para ele poder consumir o produto que ele quer, quando ele quer e da maneira como ele quer. Super legal, Ricardo. Obrigado mais uma vez. Com isso a gente termina mais um episódio do especial Conecta BBC. É super interessante ter conversado sobre o Open Finance, as perspectivas para o futuro, né? Então conversei aqui com o Ricardo Taveira, CEO e fundador da Quanto. Eu sou Bruno Magrani, chefe de políticas públicas do Nubank, diretor da BBC. E no próximo episódio a gente tem mais com esse especial Conecta BBC. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Obrigado, Bruno.